Olá, meus queridos, boa noite. Meu nome é Roberta Mello. Sejam todos bem-vindos aqui ao Instagram do Nave. Nós hoje vamos conversar sobre um tema interessante, né? Que é a dor do outro. Será que a dor importa? Boa noite para quem está chegando aí. A dor do outro importa? A nossa dor importa? Que dor é essa? Como ela se manifesta? Se nós podemos nos relacionar com ela de uma forma mais amigável, né? A gente vai conversar sobre essas questões hoje. Eu tinha entrado antes, estava fazendo uns testes, mas a coisa não aconteceu como eu estava querendo. Já que você está me enviando a solicitação para participar, você quer entrar, quer falar alguma coisa, como que é que funciona? Ei, Ana Maura, boa noite. Ramona, Igor, sejam bem-vindos. Me diz aí, Jaque, se eu te coloco junto comigo, se eu posso dar início aqui à nossa conversa. Enquanto a gente está aqui ajeitando para poder começar, tem um aviãozinho aí embaixo, um aviãozinho de papel que vocês podem mandar para alguns amigos para convidar, para eles estarem aqui conosco, né? Então, é isso. Estou só esperando a Jaqueline responder para ver se eu posso ir para frente. Como é que a gente faz? Na verdade, os meus testes que eu estava fazendo desde mais cedo aqui, né? Era para tentar dividir com vocês a tela que eu vou olhar aqui do meu lado. Com os slides, né? Mas não tem problema não. Já que vai só me ouvir. Então tá bom, vamos lá. Vamos começar. Boa noite, Ana Maura. Boa noite, Cláudia. Boa noite todo mundo que está chegando. Eu vou convidar vocês a fechar os olhos nesse momento. Eu sei que essas palestras, esses bate-papos que a gente faz em casa, a gente coloca o celular por aí em qualquer canto e vai lavando vasilha, vai vendo outras coisas, vai cuidando do menino, mas se a gente conseguir se aquietar um pouquinho, fechar os nossos olhos, porque só de fechar os nossos olhos a gente já acalma as nossas ondas cerebrais, acalma o nosso batimento cardíaco através de uma respiração profunda, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para conversarmos sobre assuntos que nos ajudarão a sermos pessoas melhores no nosso cotidiano. Que nós possamos todos estar na companhia do nosso anjo guardião. Que assim seja. Então, pessoal, vamos lá. Eu só vou compartilhar esse link aqui que tem um pessoal me pedindo. Vocês aguardem só um minutinho. Aí. Tá tudo ok com o vídeo, gente? Faz um belezinha aí pra mim, por favor, se tá tudo ok. A Cláudia tá falando aqui que travou. Coloquem aí um beleza pra mim, só pra eu saber que tá ok, porque aí eu vou começar. Na hora que chegar um primeiro beleza, boa noite, Carol. Boa noite, Paola. Coloca um belezinha aí pra mim, porque aí eu vou meter bronca. Tá totalmente travado, tá funcionando, como é que tá? A minha internet tá boa. Acabei de fazer um teste. Pessoal, quem tá na live responde pra mim se tá funcionando, se não tá. Eu tô aguardando alguém responder para mim aí se tá ok o som, se tá ok o vídeo, se tá travado, se tá tranquilo, se eu posso começar. Na hora que chegar aqui primeiro ok, está tudo bem, estou te ouvindo, estou te vendo, eu vou começar. Aqui, a Paula falou que tá funcionando, se tá funcionando
lá no Mato Grosso do Sul, então tá funcionando aqui pertinho de mim. Vamos lá, vou começar, ok? O nosso tema hoje é: a dor do outro importa? E antes da gente começar a falar se a dor do outro importa ou se ela não importa, nós vamos conversar um pouquinho sobre dor. Eu ia compartilhar com vocês algumas telas aqui, porque na verdade a minha intenção hoje não é nem fazer uma palestra propriamente dita. A minha intenção é que a gente vá batendo um papo, que vocês vão colocando comentários aí para a gente interagir e que a gente vá aqui, na verdade, fazendo algumas reflexões sobre alguns tópicos que eu pensei. Na verdade, eu ia compartilhar com vocês duas palestras diferentes que eu faço, porque eu queria interligar esses dois assuntos para a gente refletir. E aí vocês vão me dizendo se faz sentido para vocês essa conversa, tá ok? Se tá fazendo sentido. Seguinte, qual que é o processo da dor? Como a dor acontece? Nós temos células nervosas que são responsáveis por levar a informação da dor ao nosso cérebro. Então, por exemplo, eu tenho esse começo dessa palestra do que é a dor, eu tenho aqui no meu livro que eu aprendi com a dor, tá? Depois, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo que eu entrego para vocês. Mas a ideia é a seguinte: nós temos aqui células responsáveis pelo instinto, né? Pela ciência da dor. Então, vamos pensar que eu coloco a mão numa panela quente. Aqui, essas células que captam o estímulo doloroso, elas vão levar essa notícia: olha, a panela tá quente, doeu. Aí passa pela medula, leva a notícia para o cérebro, lá no cérebro volta tudo até que você se afasta do estímulo doloroso. Então, a primeira questão que vai acontecer nós somos biologicamente programados para nos afastar da dor. Porque a gente não fica lá agarrado na panela quente. O primeiro impulso que a gente tem é de tirar o braço, de tirar a mão. Doeu, me machucou, eu me afasto. Então, biologicamente, nós somos programados para nos relacionarmos com a dor de duas maneiras. A primeira é fugindo da dor, se afastando do que te causa dor. E a segunda é brigando, né? Nós somos programados fisiologicamente para lutar ou para fugir. Então vamos pensar no caso de um assalto. Ou eu reajo, eu luto, ou eu corro, né? O nosso corpo é treinado para isso, nós herdamos isso dos nossos irmãos aí animais. Quando eu instintivamente opto por fugir, o meu cérebro rapidamente roda uma bioquímica toda no meu corpo que faz com que o sangue vá para os meus membros inferiores e aí eu fico forte para correr. Se eu opto pela luta, essa bioquímica joga o sangue para os meus membros superiores e eu vou para a luta. Vocês já tentaram separar? Que a gente trabalha em escola ou tem primo, menino pequeno em casa? Às vezes você vai separar briga de menino, aquelas tripas secas pequenininhas de 4, 5 anos, você não consegue separar porque elas são fortes. O sangue está todo aqui em cima, né? Nós temos essas duas formas de reagir à dor, de nos relacionarmos com a dor. Só que nós estamos aí na era do Espírito, né, gente? Nós estamos na nova era, nós estamos num novo momento, nesse momento importante de transição planetária, nesse momento importante de uma nova dimensão surgindo aqui, nos relacionamentos, na natureza. Estamos aí vivendo a Covid-19 como o auge dessa transição. E aí o que nós
precisamos aprender. Nós precisamos saber que o nosso corpo, a nossa parte instintiva e animal, ela vai ter essa tendência primeira de quando algo dói, de lutar ou fugir. Só que para uma era de uma nova consciência surgindo, eu preciso desenvolver uma terceira forma de me relacionar com a dor, que é aprendendo com ela. Quando eu luto, eu estou querendo exterminar. Quando eu fujo, eu quero que aquilo se extermine e suma da minha vida, né? Mas o que acontece na verdade? Quando eu paro, encaro a dor frente a frente, olho para ela e me permito aprender com ela, porque eu me permito sentir. Nós não somos educados para sentir. Nós somos educados para nos esconder. Nós não somos educados para falar assim, e nem educamos ainda os nossos filhos assim, né? De uma criança tá chorando, você fala assim, tá chorando por quê? Para de chorar à toa. Ela não pode sentir. E nós já ouvimos isso também. Ah, você tá com raiva? Tá com raiva de quê? Que bobagem, para com isso. Sentir, olhar, isso está me causando dor. Dor. Eu quero aprender com você. Como é que eu posso fazer? O que você veio me ensinar, não é? Não tô falando, gente, a gente ficar tipo abraçado com a panela quente lá do nosso exemplo, não, né? Porque não é uma questão de ficar assim, nossa, como a dor, eu tenho que ficar agarrado com a dor porque ela vai me fazer crescer. Não, a gente quer viver na tranquilidade, a gente quer paz, a gente quer sossego, e isso é super natural. Mas a dor também faz parte da nossa condição humana ainda. Nós estamos encarnados no planeta kármico e assim nós vamos ter dores ainda que nos ajudarão a crescer, a nos desenvolver, a olhar para dentro, a evoluir. E aí quando essas dores vêm, não dá mais para ficar fugindo, porque fugir não faz com que a situação se resolva. Brigar não faz com que a situação se resolva, muito pelo contrário, pode ser que gere até novas dores, novas complicações. Então eu preciso, como espírito imortal, olhar para essa dor e falar assim, eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero que seja diferente. E aí, boa noite para quem está chegando aí, oi Rosângela. Eu gostaria de perguntar para vocês uma coisa assim, olha, qual é a dor que ensina? Vocês acreditam que toda dor ensina? Toda dor ensina? O que vocês acham? Responde aí para mim, para eu sentir que eu não estou sozinha, porque esse negócio de fazer palestra online deixa a gente muito solitário. Toda dor ensina? Essa é a minha pergunta. O que vocês acham? Aqui a Daniele respondeu, toda dor deveria ensinar. Deveria. Se ela falou deveria, pode ser então que eu entendo que ela falou que não é toda dor que ensina. A Rosângela acha que sim. A Silvana também colou e falou também deveria. A Paola depende. A Pati depende de como a gente encara. Ei Lu, ei Níbia. Então, deveria, não é? Depende de como a gente encara a dor. E aí, eu falo muito assim, que não é a dor que ensina. Nem a vida, né? Tem gente que fala assim, a vida ensina. Não. É de repente a gente que aprende com ela. De repente, nós aprendemos com a dor. E aí eu vou dar, para quem está atento, ensina, né? Eu vou dar uma dica de filme para vocês. É um filme que se chama 28 Dias. Lá nesse filme 28 Dias, a atriz Sandra Bullock, ela interpreta uma dependente química. Ela é dependente de álcool.
e ela estava na clínica internada e a irmã dela vai visitá-la. E num momento lá, num momento que ela ficou, as duas conversando e essa que estava internada lá ficou mais exaltada, ela falou assim, olha, os nossos pais usavam drogas, os nossos pais bebiam, os nossos pais eram viciados também, eles se agrediam o tempo todo, é por isso que eu sou assim. Você não pode me cobrar. E aí a irmã dela que tinha ido visitá-la, que tinha uma família, que era advogada, a irmã dela falou assim, não se esqueça de que nós somos filhas dos mesmos pais. E aí o que é isso? Isso são duas pessoas expostas à mesma dor. Mas somente uma dessas pessoas buscou novos recursos. E mais do que buscar novos recursos, ela usou os recursos que ela buscou, né? Porque buscar a gente sempre busca, às vezes a gente não usa. Essa irmã que conseguiu constituir a vida apesar do que ela viu na infância, essa irmã buscou recursos e usou esses recursos para fazer diferente do que ela tinha visto. Não tem julgamento aqui, tá, gente? Só estou mostrando para vocês que porque cada um dá conta do que dá conta, né? Que não é a dor que ensina, porque as duas viveram a mesma dor. Às vezes as duas viveram a mesma dificuldade. Só que é o modo que cada uma significou, né? O significado que cada uma deu para aquela questão que elas viveram. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. A Dani falou que às vezes nós não aprendemos por não sabermos o que precisamos e que precisamos ficar atentos. A Ana Maura disse que desde que saibamos encarar a dor. É como a gente olha para isso, né? Por isso que eu falei, a gente precisa, a gente já não está num passo da nossa evolução que a gente precisa sair da dor, da resposta da dor, é só lutar ou só fugir. A gente precisa sentir e olhar para ela e falar assim, o que você quer me ensinar? E aí aqui no livro, o filme se chama Ei Vanessa, o filme se chama 28 Dias. E aqui no livro eu conto o caso do rio, né? Um caso do rio que é assim, o rio estava lá lindo, correndo o seu fluxo natural, saiu lá da fonte, passava alimentando fauna, flora, as vilas, as comunidades por onde ele passava, seguindo o seu fluxo e sendo quem ele nasceu para ser, né? Só que aí, de repente, cai um tronco, paf! Bloqueia o rio de margem a margem, esse tronco. E aí, natureza, vamos aprender com ela. Como a natureza simplesmente flui com o que é. O rio é a dor, né? Veio o incômodo no rio. O que ele faz? Ele começa a brigar aqui com o tronco. Seu tronco bobo, feio, chato, eu estava indo para o meu caminho e você me atrapalhou. O rio, ele volta correndo e foge, ele se esconde lá na fonte de novo? Não. O que ele faz? Ele continua com a sua fluidez e ele vai criando volume, 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 até que ele consiga passar por cima do tronco. E ele não passa por cima do tronco humilhando o tronco. Ele só criou um volume, superou aquele obstáculo e aquele tronco, ele vai amolecendo e ele cai para o leito do rio e ele se converte em parte do rio, porque o rio acolhe aquele obstáculo como sendo seu. Isso se chama autorresponsabilidade diante da dor. Porque quando eu fujo, eu não quero saber, não é comigo. Quando eu brigo
eu tô culpando o outro, né? Eu preciso te bater porque você é o culpado dessa dor. Eu preciso te xingar porque você é o culpado dessa dor. E quando eu só vou criar recursos para superar o obstáculo? É comigo. A autorresponsabilidade. O que é criar recursos para superar a dor? É isso aqui que nós estamos fazendo agora. É uma palestra, é um vídeo, é nosso grupo lá, Desperte Sua Essência, é você vir aqui semanalmente no Instagram do Nave, escutar uma palestra diferente, sei lá, várias coisas. Hoje tem muita opção para que a gente crie mais recursos. Para quê, gente? Para quando a dor vier, a gente dê conta de encará-la de frente e olhar para ela e perguntar, ok, o que você quer que eu aprenda? Me conta. Porque, sabe de uma coisa? Todos nós temos um fundo do poço de estimação que a gente vai visitar de vez em quando, não é? Nós ainda temos essa condição humana de altos e baixos. E a gente tem vivido tempos de altos e muitos baixos, né? E aí o que a gente faz? De vez em quando, fazer terapia e buscar recurso, né, Paola Lima? Tantas terapias hoje em dia aí disponíveis, né? É tão interessante quando as pessoas buscam isso de uma forma natural e espontânea, sinal de que elas já estão crescendo nesse caminho do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. Mas o que acontece é que a gente está aqui, ó. Estamos bem, papapá, acontece alguma coisa, a gente vai lá no fundo do poço. E eu costumo dizer que o fundo do poço é o melhor lugar para se estar, porque não tem como descer mais, só nos resta subir de volta. E aí, quando a gente volta, como a gente faz para sair do fundo do poço? Alguém nos ajuda, a gente descobre forças dentro de nós mesmos, a gente se ajuda sozinho, a gente... às vezes é um livro que alguém fala para você ler, uma mensagem que alguém põe na sua caixinha do correio, uma coisa que você liga a televisão e você escuta lá alguém falando alguma coisa interessante, deve acontecer. A Lu tá falando aí, participar do grupo Desperte a Sua Essência, né? Tomar floral, conversa fraterna. Um amigo, né, gente? Às vezes aquele ombro amigo, assim, um amigo que te manda aquela mensagem, fala assim, olha, eu tô passando aqui só para falar que eu tô com saudade, para te desejar um bom dia. Aquilo te tira do fundo do poço, né? E aí, quando a gente sai do fundo do poço, a gente vai buscar recurso, a gente vai fazer igual o rio, buscar recurso para superar. Sabe por quê? Porque na hora, gente, que nós voltarmos para lá de novo, porque se tem uma certeza, é que a gente vai visitar lá o nosso fundo do poço de estimação de novo, tá? Não fica triste não, mas é verdade. Quando a gente está aqui fora, esses recursos que a gente consegue, é como se a gente estivesse jogando umas terrinhas aqui no nosso fundo do poço para ele não ficar tão fundo mais. E aí, quando a gente cai, a queda não é tão funda mais. E porque não é tão fundo mais, eu não vou demorar mais tanto para voltar. E quando eu voltar, eu vou buscar mais recursos e eu jogo mais no fundo do poço. E aí é daquelas coisas assim, gente, eu tava vendo, o que eu tava vendo? Eu tava vendo uma novela ontem e a mulher terminou com um cara e ela tava chorando horrores, e eu fiquei sofrendo. Na hora que eu olhei, eu falei, gente, por que eu tô sofrendo assim? E aí eu lembrei, na minha época de adolescência, de juventude, que eu ficava eu achava que eu ia morrer porque eu tinha terminado, porque eu tinha brigado. E aí eu ficava, às vezes, meses daquele jeito. Eu sou escorpiana, né, gente? Meu poço é fundo mesmo, é bem fundo. E aí, quando eu vejo hoje, assim, até no meu próprio casamento hoje, relacionamento com o Flávio, no começo a gente ficava aquelas brigas, ficava uma semana sem conversar, e aquelas brigas, assim, sabe, de tirar as roupas todas de dentro do guarda-roupa e mandar embora. E aí, o fundo do poço era muito fundo, né?
de repente, você sai, busca um recurso, faz uma terapia, faz um curso, fica menos doido. E aí, quando tem uma briga, você só tira uma muda do guarda-roupa para ele ir embora e você fica sem conversar 5 dias. Porque seu fundo do poço já está menos fundo. E aí você busca mais recursos e culto no lar, todos os recursos que a gente puder, né? E aí o que acontece? A gente vai para um fundo do poço menos fundo. E aí a gente já fica um dia só brigado. Depois você não fica brigado mais. Depois aquelas coisas passam a nem te incomodar mais. E isso é um processo. Mas não importa muito o que você faz quando você está lá no fundo do poço. Importa mais o que você faz quando você está aqui fora. Quais são os recursos que nos seus momentos de centramento, nos seus momentos de equilíbrio, o que você tem buscado de recurso para na hora que a dor vier, você ter uma caixinha mágica que você pode tirar algo lá de dentro, né? Essa é a grande questão. Primeira parte concluída. Eu queria mostrar para vocês que todos nós, o que é dessa primeira parte? Que todos nós vivemos dores. Que todos nós somos programados para fugir ou brigar com o que nos causa dor ou com quem nos causa dor, mas que nós precisamos estar maduros para buscar uma terceira forma de nos relacionarmos com a dor, que é através do diálogo com ela. O que você veio me ensinar? Eu estou aberto para aprender. E quando a gente aprende, gente, ela vai embora. Quando ela cumpre o propósito dela na nossa vida, ela cessa. Se tem algo se repetindo na sua vida, é porque não cumpriu o propósito ainda. Que exige autorresponsabilidade, né? O caso do rio. E aí o que eu queria falar, mesmo dessa primeira parte, todos nós vivemos dores. E aí o tema da nossa conversa é: a dor do outro importa? Porque esse processo todo que eu falei, do fundo do poço, de sair, de buscar recurso, de ler um livro, de ver um vídeo, de buscar uma conversa fraterna, como a colega falou aí, de fazer uma leitura do Evangelho na sua casa, seja qual recurso você buscar, o outro também está vivendo isso. Porque nos momentos que nós estamos sentindo... Nos momentos que nós estamos sentindo dor, a gente acha que somos só nós que sentimos dor. E o outro também está vivendo esses processos. E aí a dor do outro importa? Ah, mas é porque eu sofri isso e isso e isso, eu fui assim, assim, assim na infância... Está acontecendo isso e isso no meu trabalho, está acontecendo isso e isso com a minha família, com meu filho. Tá. Todos nós, no planeta Terra, temos isso e isso acontecendo em alguma área da nossa vida. Todos nós. Então, a dor do outro precisa importar. Ontem a gente estava conversando com uma outra fraternidade que se chama Precursor, e lá a gente estava falando sobre livre-arbítrio e codependência emocional. E qual é a ideia? Lá a gente viu uma pergunta do Livro dos Espíritos, e lá na pergunta falava assim, não nessas palavras, tá, gente? Mas a pergunta de Kardec era assim... A gente pode gozar do nosso livre-arbítrio 100% na sua plenitude? Aí a resposta dos espíritos, não. Porque o meu livre-arbítrio, como nós somos seres gregários, sociais, o meu livre-arbítrio, ele esbarra no livre-arbítrio do outro, nos limites do outro. A gente vive numa coletividade, a gente vive em sociedade. Então a dor do outro importa, porque eu vivo com esse outro. E aí, para a gente conversar sobre isso, eu queria que a gente pensasse em 3 palavrinhas. Eu queria que a gente conversasse sobre
Comunicação, compaixão e empatia. A primeira questão da comunicação é a seguinte. Deixa eu achar aqui. Como é que a gente tem se comunicado com as pessoas, né? Olha, a Débora Gaia tá dando boa noite, boa noite. Ela falou que faz culto no lar e está estudando o livro dos Espíritos. Isso tudo é recurso que a gente busca, né, gente? Nos momentos da dor, a gente tem uma corda para se segurar, né? Quando a gente cair lá no fundo do poço, para ter essas cordinhas, ó, tem a corda da terapia, tem a corda do floral que eu tomo, tem a corda do culto no lar, tem a corda da casa a qual eu estou vinculada, porque aí eu grito socorro para as pessoas, né? Porque a gente também tem que saber abrir a boca, pedir ajuda, que também faz parte, né? Tá lá embaixo no fundo do poço, grita, socorro, socorro. Faz parte, né? Até essa parte aqui da dor tá ok. Vamos conversar um pouquinho sobre comunicação e como eu consigo olhar para o outro através da comunicação, olhar para a dor do outro e ver que ela importa, assim como a minha também importa nesse processo da comunicação. Dá um belezinha aí para mim, se estiver tudo ok. Se tiver alguma dúvida, coloca aí também para a gente conversar. Obrigada pelos coraçõezinhos, fico feliz quando tem coraçõezinhos. A primeira, começaram a chegar os belezas, vou continuar. A primeira questão da comunicação é que é impossível não se comunicar, né? Eu vou virar, deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês verem uma foto que eu estou vendo. Tá vendo, gente? A moça, olha como que ela tá dormindo. Tá dando para ver? Olha lá a moça. Tá aqui escrito, ó, é impossível não se comunicar. Viu a moça dormindo? A moça tá dormindo lá, bem quentinha. Ela tá muito encolhidinha e ela tá segurando a coberta assim, ó, tá só um pedacinho do olho e do cabelo do lado de fora. Ela tá dormindo, ela tá se comunicando, ela tá comunicando algo pra gente ali. Se eu passo por aquele quarto e eu vejo aquela moça, eu penso, nossa, tá muito frio, porque ela tá toda encolhida e ela tá puxando, ela tá me comunicando algo, né? Então a pessoa pode estar parada, dormindo, que ela consegue nos comunicar algo, que ela consegue passar alguma mensagem para nós. E dentro dessa perspectiva, às vezes, quando a gente pergunta assim, a dor do outro importa, né? O que é importar? Quando eu falo assim, vou comprar um carro importado, é um carro que vem de fora, né? Importar é trazer para dentro. A dor do outro importa para mim? A dor do outro é algo que eu trago para dentro de mim? Só que isso vai passar muito pela questão da comunicação. E hoje, a Luana está falando aí, o corpo mostra, né? O corpo fala, não tem até um livro com esse nome? E aí, olha só, ruídos, hoje em dia, nós sempre temos, né? Hoje em dia tem mais, por causa dos meios de comunicação. Mas os ruídos que acontecem na comunicação, né? Muita dificuldade de clareza, às vezes as pessoas não conseguem ser claras quando elas falam, às vezes as pessoas elas estão querendo serem cuidadas sim, às vezes as pessoas elas estão querendo que alguém olhe para a dor delas, mas elas não têm clareza, elas não conseguem se comunicar, elas não conseguem falar. E nós estamos estudando, né, gente? Começamos essa semana, ontem, né? Começamos no nosso grupo. Depois, quem não é do nosso grupo de interações lá do WhatsApp, se quiser mandar uma mensagem para Carol, ou para Jaqueline, ou para mim, a gente coloca vocês lá no grupo. Mas a gente começou a estudar o livro Os 4 Compromissos. E lá fala
basicamente da questão do uso da palavra. Como funciona a questão do uso da palavra? Quando ele fala da dificuldade da clareza, às vezes nós não abrimos a boca para falar: olha, eu estou precisando de ajuda, eu estou com dor, me ajuda. A gente fica esperando, e esse é um dos 4 compromissos, né? Não tire conclusões. A gente fica esperando que o outro tire conclusões. Aí nós mulheres, a gente é mestre nisso, de deitar virada para o lado debaixo da coberta e começar a chorar, querer que o homem vire para nós e fale assim: o que aconteceu? Por que você está chorando? Você está com alguma dor? O homem não vai fazer isso, ele vai virar para o outro lado e vai dormir, vai roncar. E a gente vai ficar mais nervosa ainda e mais chateada ainda. Então abra a boca, fala, seja claro, né? Às vezes existe algum preconceito, né, na questão da fala. É o fulano de tal que está vindo me falar, então eu já fico armado porque é o fulano de tal. Falta de sintonia entre as pessoas. O que vai gerar muito conflito, que vai gerar na gente uma ilusão do que é a imagem do outro, simplesmente porque a gente não abre a boca para se comunicar. E dentro dessa questão da comunicação, em relação à dor do outro, se ela importa, nós precisamos ajustar muito a questão do diálogo. A gente espera, a Débora falando, a gente espera que o outro perceba as nossas emoções e sentimentos. Só a gente vai ter aquela pessoa que talvez ela é sua terapeuta, talvez ela é uma amiga muito próxima, talvez ela é uma amiga especial que tem uma sensibilidade mais apurada. E eu lembro um dia que eu gravei um vídeo para o canal do YouTube, Conhecer e Despertar, e aí uma amiga me chamou, na hora que eu postei o vídeo, ela me chamou e falou assim: o que você tem? Pelo meu semblante no vídeo, ela viu que eu não estava bem e que eu tinha feito um esforço pelo público de colocar aquele vídeo lá. Então a gente tem essas pessoas na nossa vida, sim, que são mais sensíveis, mas tem pessoas que não são. E às vezes é o seu marido, às vezes é o seu chefe, às vezes é a pessoa que você quer que te dê atenção. Então fale para ela, exponha, gente. Vulnerabilidade e exposição gera conexão e amor. Às vezes é uma pessoa que você nem conversava, né? Imagina só, você pega um ônibus com uma pessoa todo dia. Oi, bom dia, oi, bom dia, bom dia. Aí um dia você entra chorando. Aí a pessoa senta do seu lado, o que foi? Aí você começa a falar com ela, aconteceu isso, aí você chora. Aí vocês viram amigos de infância. Por quê? Exposição e vulnerabilidade gerou conexão e amor. Então a gente precisa abrir a boca, né? Para falar. Ju, vai ficar gravado aqui no Instagram da Nave, tá bom? Pior que esperar, nós cobramos que o outro perceba. Olha o que a gente faz. A gente espera que o outro sinta, o outro não sente, a gente fica de mal, o outro nem sabe por que a gente ficou de mal e a gente depois briga e cobra, e, né? Não faz sentido. Em nenhuma das duas vias, a gente está falando aqui da nossa dor, mas e se é a dor do outro? Como a gente pode estar com um olhar? E aí eu já vou passar. Falamos da comunicação para a gente falar, para a gente usar esse atributo que é o único ser da criação que tem, que é a fala, né? Para a gente conversar e falar: você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar de alguma forma? Perceber isso no outro também, não só querer que o outro venha em nossa direção, né? É fundamental comunicar e aprender a falar, né, Luana? Verdade. Depois a gente pode até marcar uma conversa aqui só sobre essa questão da comunicação, porque eu peguei só um pedacinho do slide da comunicação para falar para vocês, mas é uma palestra completa. Porque eu quero que a gente converse agora sobre compaixão. Compaixão. Perceber que alguém está sofrendo e ir sofrer junto. Olha só, eu olhei no dicionário etimológico, eu gosto pra caramba do dicionário etimológico, porque ele é aquele que divide as palavras e busca a raiz no grego, no latim, sabe?
E tem umas sacadas legais, né? Paixão, sofrer, conjunto. Compaixão, sofrer junto. Não é você ficar com dozinha da pessoa, ela tá chorando, tadinha, deixa ela lá chorar, né? Não é pra você ficar com dó e se manter distante, não. É sofrer junto. É estar ali com o outro. É participar. É importar, né? A dor do outro importa. É trazer para si, trazer para dentro. Compaixão. Hoje a gente tem umas cartas que a gente coloca lá no grupo nosso de interação. E a nossa carta de hoje foi compaixão. Eu trouxe aqui para ler para vocês. Olha, é compreender o outro em seu próprio coração. É sentir a dor aqui. Sabe quando alguém está te contando alguma dor e você começa a chorar junto com aquela pessoa? É sentir a dor com o outro. Sabe quando a gente está lendo algum livro? A gente acabou de ler o livro A Cabana. E no livro A Cabana, que também está lá nesse grupo, depois vocês busquem a Jaque ou a Carol ou a mim para colocar vocês no grupo. Tinha dia que eu ia ler, fazer o áudio do livro, eu chorava. É como se estivesse aqui, né? Vocês já devem ter vivido isso também. Aqui em Minas, né? Porque tem gente aí que é de outros estados, mas aqui em Minas, quando a gente teve aquela questão de Brumadinho, agora, gente, com o Covid-19, é como se fosse com a gente, às vezes, a dor, né? Trazer à tona a tolerância e o amor que cura e restaura. Porque também não é abraçar o outro e ficar aqui, vamos morrer nós dois juntos abraçados, né? É trazer a tolerância e o amor que cura e restaura. É sofrer junto para levantar. É ir lá no fundo do poço com a pessoa para sair de lá com ela, né? Não é para ficar lá junto com ela e aí depois ser dois para ter que ser ajudado, né? É unir-se ao outro, é saber-se igual. É o que eu falei antes. Nós todos estamos passando por esse processo da dor. Nós estamos, o outro também está. É sentir o outro em sua condição humana. É o aceitar, é o respeitar, é o aconchegar. Trazer para junto, né? Aconchego. Compaixão, sofrer com. E aí eu vou passar para a senhora da vez, que é a empatia. Todo mundo está gostando muito de falar dessa palavra ultimamente e eu tenho algumas considerações a fazer sobre. E aí eu fui lá no grego de novo, da empatia. Vocês acreditam que a empatia... Peraí, gente, antes da empatia, coloca aí pra mim se tá tudo ok com a compaixão. Tudo ok com a compaixão? É fácil exercitar a compaixão? É fácil estabelecer um limite assim do que eu sofro junto com o outro, do que eu preciso deixar o outro viver? Mães de plantão que ficam querendo viver a vida dos filhos, como é exercitar a compaixão? Me conta aí, que aí eu vou fazer os nossos minutos finais conversando sobre empatia. E eu tô tomando meus chá de trançagem. Eu não sei como é que fala não, no dicionário tá tranchagem. Olha que feio, né? Eu escutei a minha vida inteira trançagem. Tá tudo ok, gente, com a compaixão? Posso seguir para a empatia? Essa mensagem fala tudo, né, Rosa? Compreender o outro em seu próprio coração. No coração dele, não é no nosso, né? Não é no nosso, é no dele. É estar com o outro. Hoje eu li uma coisa no Instagram que eu lembrei da nossa conversa, falando assim, o endereço mais difícil, o lugar do outro.
A Dani tá falando, hoje uma amiga chorou e eu pensei onde eu estava quando ela passou por isso. A gente sempre pensa, né? Acho que o mundo está carente de compaixão. Que essa carência comece a cessar a partir de nós, né, Débora? Que a gente comece a espalhar compaixão aí nesse mundo. E aí, gente, eu quero contar para vocês sobre a empatia. Olha só que incrível. Procurando e pesquisando no dicionário etimológico hoje, eu descobri que a empatia tem a mesma raiz da compaixão. O patos da paixão é o mesmo patos da empatia, que quer dizer sofrer. Se o compaixão, o compatos é sofrer com, a empatia, o empatos é sofrer em, é sofrer dentro. É você se mergulhar no universo do outro para entender o sofrimento dele. Sofrer no lugar do outro. Olha só que loucura isso, né? E aí, então, eu vejo um monte de enganos, a gente às vezes conversando no próprio... lindo, né? A mesma raiz da compaixão. E eu descobri isso hoje. E eu achei tão incrível porque a gente fica com um discurso de empatia, de se colocar no lugar do outro. Inclusive no dicionário tradicional, no Aurélio, que eu achei foi isso. A primeira definição lá era se colocar no lugar do outro. E a Dani, que está por aí colocando uns comentários, a gente tem conversado muito sobre empatia. E o que a gente fica pensando é se, na verdade, nós não estamos muito cheios de nós mesmos para exercitar a empatia, sabe? Ah, se eu fosse você, eu faria assim, assim, assado. Ah, se eu fosse você, eu faria de outro jeito. Mas você não é. Se eu fosse, mas você não é. Isso não é sofrer no lugar do outro. Porque quando eu falo assim, que a empatia... O que é empatia? Se eu colocasse aqui, gente, fala pra mim o que é empatia. Muitas pessoas iam colocar esse conceito do lugar comum que existe aí, que é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Eu, Roberta, vou me colocar no lugar da Luana. Eu pego todas as minhas vivências, todo o meu conhecimento, todos os meus recursos, tudo que eu já estudei, todas as dores que eu vivi, todas as minhas crenças, o modo como eu fui criada, tudo. E aí eu me coloco no lugar dela. Eu me coloco no lugar dela com toda a minha bagagem. E aí é assim, a Luana foi traída. E aí eu abro a boca para falar assim, o meu bocão para falar assim, eu, Luana, no seu lugar, faria isso, isso e isso. Mas quem está falando é a Roberta com toda essa bagagem das crenças dela, desce de outras vidas. A Roberta não está na compaixão, sofrendo com a Luana. E a Roberta não está na empatia, sofrendo dentro da Luana, no lugar da Luana. Porque se eu me coloco de fato no lugar da Luana, num processo de escuta amorosa e ativa, e eu entendo como que a Luana viveu aquilo ali, eu entendo todo o universo como a Luana viveu aquele relacionamento, eu entendo como a Luana foi criada, todo o ambiente que a circunda. No final das contas, se eu fosse analisar demais, eu faria a mesma coisa que a Luana fez. Por quê? Porque eu estaria de verdade dentro do universo dela. E aí, quando a Ramona coloca aqui, se colocar no lugar do outro sem julgamento, quando eu vou imaginar que no caso da Luana, te peguei para a Crista aqui. Vamos imaginar que no caso da Luana, eu falo, se eu fosse você, eu separava mesmo.
Deixa de ser besta, vai ficar casada. E a Luana, ela não tá querendo separar, ela tá querendo perdoar. Se eu entro no lugar da Luana, na vida dela, com as crenças dela, com as percepções dela, empatia, sofrer lá dentro com ela, sofrer no lugar do outro, não é no meu lugar, não é com as minhas crenças, não é com os meus pensamentos. Se eu vou lá na vida da Luana, eu vou entender, sob esse ponto de vista, eu acho interessante mesmo que você não se separe, porque é o que ela dá conta de viver e é o que ela acha correto viver, com as crenças dela, com a criação dela, com tudo que envolve o relacionamento dela, com todo o universo de sentido dela. Deu, gente, empatia, o novo conceito do dicionário de empatia, quando eu arranco os meus olhos, o meu coração, coloco os olhos do outro e o coração do outro aqui, e aí eu vou ver com a situação sob o ponto de vista dele, com os olhos dele, com tudo que ele sente. E aí eu vou entender por que ele tomou aquelas atitudes daquela forma, porque não é eu no seu lugar. Vamos imaginar essa cena? Luana, eu no seu lugar, aí eu no seu lugar, vim para o lugar dela. Continuo sendo eu, continuo sendo o que eu acho. Não é o que o outro acha mais, não é o que ele viveu mais. A postura empática, a Ramona foi muito feliz na colocação dela, porque a postura empática, ela a palavra não vem, ela passa o rodo, ela elimina, ela extingue qualquer tipo de julgamento, porque senão continuamos sendo nós, querendo que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Nós enxergar com as lentes dele. Isso é uma questão da comunicação também, né? Nós todos, gente, nós usamos filtros para enxergar a vida. Lentes. É como se fosse um óculos que troca a vida, que todo mundo tivesse um óculos e esse óculos troca a lente. E cada um tem a sua lente. Isso, Lu, que nós conversamos. Cada um tem a sua lente, cada um tem seus filtros. Talvez eu estou vendo aqui, com o meu filtro cor-de-rosa a vida e tem uma pessoa vendo com um amarelo e aí a gente vai ficar aqui discutindo que não é essa cor, não é essa tonalidade, é outra tonalidade. Não, o céu é rosa, não, o céu é amarelo. Não, cada um só está vendo no seu filtro. E para a gente encerrar, eu queria compartilhar com vocês um pressuposto básico da programação neurolinguística, que é: pressuposto básico da PNL são os princípios básicos, o fundamento da PNL, né? E um dos fundamentos é: mapa não é território. Mapa não é território. Nós vivemos a vida, cada um com o seu mapa na mão. O território é só quem está lá no território para viver. Uma coisa é eu pegar um mapa mundi aqui e falar assim: nossa, eu conheço o mundo todo, olha aqui um mapa na minha mão e tal. Outra coisa é eu pegar um barquinho e ir viajar, dar a volta ao mundo. Outra coisa, nossa, eu conheço Minas Gerais. Outra coisa é você pegar a estrada e ir conhecer Minas Gerais e conhecer lá o território. Quando a gente está julgando o universo do outro, às vezes achando que a dor do outro não importa. Isso é frescura. Não, pelo amor de Deus, nossa, está chorando por causa disso. Nós estamos aqui com o mapa na mão e o outro está lá vivendo no território dele. Mapa não é território. Empatia é sair do mapa e ir lá caminhar no território. Empatia e compaixão, essas irmãs gregas.
sair do mapa, ir lá caminhar no território junto com a pessoa. Ah, fulano tá reclamando demais, veio pegar a cesta básica aqui duas vezes esse mês, vai lá viver com ele. Que hoje eu estava fazendo as contas aqui em casa de como a gente tem gastado com comida nessa quarentena, porque tá todo mundo ficando dentro de casa, tá todo mundo comendo mais. Porque antes um almoçava num trabalho, outro almoçava no outro trabalho, o outro lanchava na escola. Vai lá no território da pessoa e vê se 2 cestas básicas às vezes dá para uma família super numerosa. Ah, mas tá chorando por causa de homem? Vai lá no território dela, vê o que tem de dor, de abandono, de rejeição, de humilhação que ela carrega desde a infância. Ah, mas você tá chorando até assim, vou dar um exemplo meu. Ontem eu chorando, você tá chorando porque a sua mãe brigou com sua mãe, tá chorando por causa da sua mãe até hoje, uma mulher velha de quase 40 anos. Vai lá no histórico da relação, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Jesus, quando passou aqui pela terra curando as pessoas, por dentro e por fora, ele não passava, mas você está chorando por causa disso? Ah, mas sério, você está ficando assim por causa dessa... Ah, pelo amor de Deus, né? Ele curava e convidava a pessoa a buscar recursos, né? Tirava a pessoa do fundo do poço e falava, vai e não voltes a pecar. Quer dizer, vai lá buscar recurso. Vai lá buscar recurso para ser outra pessoa. Acolher sem julgar, Níbia. Isso acontece muito com mulheres que vivem relacionamento abusivo. As pessoas só julgam, nunca se colocam no lugar delas, sob a ótica delas. Isso é verdade. Eu vou falar para vocês depois. Vocês vão lá no canal Conhecer e Despertar, no YouTube, Conhecer e Despertar. Tem uma série lá que eu fiz que se chama Entrando Numa Fria. Vocês procurar lá em playlists, vocês vão achar Entrando Numa Fria. Lá tem a minha história do relacionamento abusivo que eu vivi, eu gravei lá. E muitas vezes eu ouvi as pessoas, até elas me largarem de mão. Para com isso, larga isso, você não merece isso não. Eu sei, as pessoas não fazem por mal, viu, Lu? Elas querem nos ajudar. Só que enquanto nós não decidimos despertar, nós não decidimos nos ajudar. Porque tem pessoas que estão no fundo do poço, gente, esperando que Deus venha descendo numa nuvem com um raio na mão para tirar a pessoa do fundo do poço. Sem fazer o seu próprio movimento. Precisa ser com a gente, né? Nosso tempo está acabando, o Instagram vai acordar a gente. Deixa eu ver aqui. A Rosângela está falando que está passando por isso. Quando falou com a irmã, na hora me ajudou, mas sem perguntar os porquês. Cada um percebe o mundo partindo do seu território. Ajuda aí ainda, que bom. Verdade, empatia e compaixão andam juntos. Você tem que se colocar no lugar do outro, sendo neutro e o acolhendo com amor e lhe dando força para ele sair daquele momento difícil no qual ele possa estar, enfrentando sem julgar o outro. Vera disse que amou. Eu também amei estar aqui com vocês. Pessoal, foi um bate-papo muito gostoso. Eu agradeço muito as interações. Convido vocês a estarem lá conosco no nosso grupo do WhatsApp para a gente continuar conversando sobre essas coisas. Estejam aqui também no Instagram do Nave para a gente acompanhando as palestras que tem aí toda semana. Vamos buscar recursos. Nós temos uma certeza, a dor virá uma hora ou outra, porque ela vem para nos ajudar a crescer. Nós estamos num nível evolutivo que a gente ainda precisa dela. E aí, o que a gente faz? A gente busca recurso para lidar de uma forma mais